Olá, telespectador da TCM, Canal 10, aqui é Valderi, professor de matemática e de física aqui do Colégio Mater Christi. E agora eu vou dar umas dicas de matemática para você, para que a gente possa ver o seu sucesso no Enem. Para começar, lembrar logo assim do Enem, os principais conteúdos cobrados em matemática. A gente sabe que tem uma grande quantidade de questões que envolvem matemática do fundamental, matemática básica. E aí são aquelas questões, como o nome já está dizendo, matemática básica, que geralmente ela auxilia no seu desvio padrão, ou seja, na sua nota do Enem. Então a gente vai dar ênfase em alguns conteúdos bem interessantes, como é o caso da gente vai ver aqui agora, a razão, proporção, regra de 3, porcentagem e alguns gráficos, interpretação de gráficos, que é o que o Enem adora trabalhar, são questões de gráficos. Olha só, vamos começar com razão e proporção. Para a gente entender a questão de razão e proporção, vamos imaginar o seguinte. Olha, razão. O que seria uma razão? Razão, na realidade, é o resultado de uma divisão. Uma razão significa uma divisão. Então, eu tenho que prestar atenção numa razão da seguinte maneira. Por exemplo, se o cara diz assim, eu quero a razão entre A e B. Quem eu falei primeiro, não foi o A? Então, se a razão entre A e B, vai ser A sobre B. Se eu falasse a razão entre B e A, então seria B sobre A. Então, a importância da razão é você observar quem ele fala primeiro. Então, se imaginar uma questão do Enem, que ele vai pedir a razão entre o volume e a área de uma determinada figura geométrica. Então, se ele pedir o volume, a razão entre o volume e a área, então vai ser volume sobre a área. Mas se ele pedir a razão entre área e volume, então vai ser o valor da área pelo valor do volume. Então, esse detalhezinho básico que a gente precisa entender sobre razão, certo? O caso da proporção, a gente analisar a questão da proporção, se ela é uma proporção direta ou uma proporção inversa. Sabendo que a proporção é uma igualdade de duas razões. Então veja bem, vamos analisar aqui uma situação para que a gente possa entender a razão e a proporção. Eu tenho aqui uma questão, foi do Enem 2013, questãozinha básica para a gente analisar a questão aqui de razão e proporção. Olha só, em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3, então isso aí tudo é só o setor 3, tudo isso aqui é o setor 3, desse teatro no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Então, pelo desenho nós temos aqui, no setor 3, as cadeiras que estão escuras são as que foram reservadas e as brancas não foram vendidas. Aí a pergunta é, o comando da questão agora, a razão que representa a quantidade de cadeiras do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor. Olha só o que ele falou primeiro. A razão entre a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3. Então, primeiro ele falou reservadas. Depois ele falou em relação ao total de cadeiras do setor 3. Então, como ele falou primeiro a quantidade reservada em relação ao total, mas também poderia ter pedido a quantidade de cadeiras reservadas em relação à quantidade de cadeiras não reservadas. Poderia ser uma questão dessa natureza. Porém, ele só pediu reservadas em relação ao total de cadeiras. Se a gente analisar bem, nós temos aqui 10 cadeiras contando na horizontal, com mais 7 cadeiras contando na vertical. Ou seja, nós temos aqui 10 vezes 7 dá 70 cadeiras ao todo no setor 3. Mas dessas 70, apenas 17 cadeiras foram reservadas. Olha só, então 17 cadeiras reservadas de 70 cadeiras no total. Como ele pediu a razão das cadeiras reservadas pelo total de cadeiras, então é só fazer o quê? A razão seria 17 cadeiras por 70 cadeiras reservadas. Uma questãozinha simples, bastava você entender o que era uma razão. Então a razão é resultado de uma divisão, ou seja, era pegar a quantidade de cadeiras reservadas pelo total de cadeiras. Então aí, no caso, a letra A. Então o básico de entender de razão é isso, é saber quem falou primeiro. Se ele falou, no caso aqui, primeiro as cadeiras reservadas, para depois ser as cadeiras do setor 3. Certo? Então entendemos aí que a razão, sempre que tiver uma questão de razão, observe quem ele fala primeiro e quem ele fala depois, ok? Bom, prosseguindo ainda falando sobre razão e proporção, uma questão de proporção aqui, é das duas questões para a gente entender como é que se organiza a questão de proporção. Nós temos aqui, por exemplo, nós temos duas dicas, uma de proporção direta e outra de proporção inversa. Qual é a diferença? A questão da proporção é você organizar as grandezas que estão sendo trabalhadas. Nesse caso aqui nós temos, nos dois exemplos, proporção de uma regra de 3 simples. Então essa proporção aqui é utilizar uma regra de 3 simples.
certo? Nessa proporção, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho que observar nessa regra de 3 simples, se a relação entre as grandezas está sendo de forma direta ou se está sendo de forma inversa. Como é que eu observo a questão de ser de forma direta ou ser de forma inversa? Por exemplo, se em uma determinada grandeza o valor está aumentando, se na outra grandeza que você vai trabalhar o valor também vai ter que aumentar, então isso é uma proporção direta. Assim como, se uma determinada grandeza o valor vai diminuir, e na outra grandeza também vai diminuir, também é uma proporção direta, certo? Então, no exemplo 1, nós vamos analisar aqui o seguinte. Uma máquina varredeira limpa uma área de 5.100 metros quadrados em 3 horas de trabalho. Então, nós temos aqui as duas grandezas a serem observadas. Olha, nós temos a área que ela vai limpar e o tempo que ela vai demorar para fazer esse trabalho, certo? Então, veja bem, nas mesmas condições, em quanto tempo limpará uma área de 11.900 metros quadrados? Veja bem, para limpar uma área de 5.100, eu demorei 3 horas. Agora observe que eu vou limpar uma área maior, a máquina nas mesmas condições. Eu vou aumentar a área. Então, se para limpar uma área de 5.100 eu precisei de 3 horas, para limpar uma área de 11.900, que é maior, consequentemente eu preciso de mais tempo para fazer isso. Então, nesse caso, eu já percebo que é uma regra de 3, né? Na nossa proporção aqui, vai dar uma regra de 3 direta. Porque se a área aumenta, o tempo para limpar também vai ter que aumentar. E para facilitar isso, a gente usa o sistema de setas. Facilita, principalmente se a gente for trabalhar com a regra de 3 composta. Porque aí eu preciso analisar termo a termo, grandeza a grandeza, com essas setinhas. Como eu percebi que as duas setas ficaram para cá, no caso eu orientei a primeira seta no sentido do X, né, que eu estou procurando, enquanto que a segunda seta também vai ficar no mesmo sentido. Então, as grandezas serem trabalhadas eram área e tempo. Então, área abaixo de área e tempo abaixo de tempo. Montando essa nossa proporção, que é a igualdade de duas razões, né? Então, na regra de 3, nós conhecemos 3 valores para descobrir o quarto. Então, nós temos aqui, ó, como é de forma direta, basta montar 5.100 por 11.900, que vai ser igual, você está na mesma proporção, de 3 sobre x. Fazendo-se a regra de 3, né, meio por meio, extremo por extremo, encontraremos que x vai ser 7 horas. Como já havíamos percebido, se aumentei a área, então também precisei aumentar o tempo. Agora, analise o exemplo 2. Aqui eu percebi que a área aumentou, precisei aumentar o tempo. Agora, no exemplo 2, diz assim, um muro foi construído por 8 operários em 30 dias. 8 operários em 30 dias. Então, até agora, as grandezas são operários e o tempo. Quantos dias seriam necessários para a construção desse mesmo muro se fossem utilizados 12 operários? Agora, observe, gente. 8 operários para fazer um trabalho lá, um muro, em 30 dias. Se eu vou aumentar a quantidade de operários, ou seja, a quantidade de pessoas que vão produzir esse muro, né? Que vão levantar esse muro. Ou seja, se tem mais gente ajudando, o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Nesse caso, se você aumenta a quantidade de pessoas para fazer o trabalho, você diminui o tempo. Então, eu estou percebendo que eu vou aumentar a quantidade de operários, mas o tempo vai diminuir. Logo, percebo que é uma regra de 3 de divisão proporcional inversa. Então, a regra de 3 aqui no caso, eu preciso inverter o sistema de setas. Já que eu tenho para 8 operários 30 dias, então se aumentar a quantidade de operários, eu tenho que diminuir o tempo. Portanto, são inversamente proporcionais. Então, essa proporção é a proporção inversa. Nesse caso, as setas vão ter que ficar em sentidos opostos, né? Sentidos contrários. Então, cabe a você fazer o quê? Organizar a proporção, invertendo uma das duas setas. No caso, vamos fazer o seguinte. Vamos inverter aqui a seta dos operários. Então, se era 8 sobre 12, invertendo, vai ficar 12 sobre 8. Mantenha a segunda seta lá, que era 30 sobre x, meio por meio, extremo por extremo. Novamente, x é igual a 20 dias. Então, percebi o quê? Se aumentar a quantidade de operários, vai diminuir o tempo de trabalho, certo? Então, aí uma dicasinha bem interessante sobre regra de 3 e proporção, de divisão de forma direta e inversamente proporcional. Outra dica interessante é de porcentagem, que também é um assunto muito recorrente no Enem, né? Muitas questões de porcentagem. A gente vê porcentagem em qualquer outro conteúdo que não seja só matemática. Você vê em física, vê em química também, trabalho de porcentagem, certo? Então, quando for trabalhar porcentagem,
veja a forma que você está lendo essa porcentagem. Muitas questões simples de se trabalhar porcentagem é você analisar a forma que você vai ler. Lembrando que porcentagem é representada por uma fração de denominador 100. Ou seja, você vai determinar uma parte de um todo dividida em 100 partes. Então aqui você vai ter, por exemplo, uma questão em porcentagem de 2013. Olha que foi bem simples essa questão. Que envolve um assunto também interessante, que é a questão de lucro de uma empresa, né? O lucro de alguma venda de alguma coisa. Então a questão de lucro é só você saber o que é receita, que é aquilo que você adquiriu, né? O valor que você recebeu quando vendeu a mercadoria, e o custo, que foi o que você gastou para produzir a mercadoria. Por exemplo, então, aqui na questão de 2013. O contribuinte que vende mais de 20 mil de ações em bolsa de valores, em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido na venda das ações. Então, ou seja, 15% do lucro. Então, precisa saber qual é o lucro dele. Um contribuinte que vende 34 mil em lotes de ações que custa 26 mil, terá que pagar o imposto de renda da Receita Federal no valor de... Então, ele disse que os 15% tem que ser em cima do lucro dessa venda da bolsa aí, certo? Das ações da bolsa. Portanto, se ele tinha, no caso, 34 mil, né, de venda, né, que foi a receita dele, e o custo foi de 26 mil, fazendo a diferença, 34 mil mais 26 mil deu 8 mil de lucro. Como a Receita Federal, que é 15% em cima disso, então do jeito que ele está falando, 15% de 8 mil. Se é de 8 mil, é 15 sobre 100 vezes 8 mil, que vai dar 1.200. No caso, nossa letra B aqui seria a dicasinha para a gente trabalhar as questões de porcentagem, certo? Ok, galera? Então foi um prazer estar com vocês e boa prova.